Você já se perguntou o que pode fazer uma cidade inteira ser abandonada da noite para o dia? Sem aviso, sem explicação, sem volta. Lugares onde as pessoas largaram tudo para trás. Roupas, pratos na mesa, brinquedos no chão. Como se algo invisível, repentino e inevitável tivesse forçado todos a desaparecer. Alguns dizem que foram guerras, desastres naturais, crises econômicas. Mas em muitos casos, ninguém sabe ao certo. O que permanece é o silêncio e um sentimento estranho, como se o tempo tivesse parado. Hoje, você vai conhecer 5 lugares reais que foram abandonados de forma tão brusca que até hoje despertam mistério, medo e fascínio. Talvez ao final você também comece a se perguntar: o que poderia fazer você largar tudo para trás, sem olhar para trás? Nosso primeiro destino é um paraíso perdido, Varosha, em Chipre. Nos anos 70, Varosha era um dos destinos turísticos mais famosos da Europa. Praias de areia branca, hotéis 5 estrelas, discotecas lotadas. Era uma cidade vibrante, que respirava luxo e alegria. Mas tudo mudou em 1974. Um conflito militar entre Grécia e Turquia transformou o paraíso em zona de guerra. Em poucas horas, os moradores fugiram. Eles acreditavam que voltariam em alguns dias. Mas ninguém jamais voltou. A cidade foi cercada por cercas militares. Tornou-se uma zona proibida, vigiada por soldados armados. E ficou assim por mais de 40 anos. O mais estranho é o que foi deixado para trás. Há relatos de vitrines ainda com roupas nas araras, carros com a chave na ignição, prédios abandonados com móveis intactos. Um fantasma de uma cidade que nunca teve chance de dizer adeus. E até hoje, mesmo com a reabertura parcial do local em 2020, muitas áreas continuam inacessíveis. Por quê? O que aconteceu ali que nunca foi explicado completamente? A resposta se perdeu no tempo, ou foi enterrada com os segredos que ninguém quer desenterrar. Nosso segundo destino nos leva ao coração do deserto africano, Kolmanskop, na Namíbia. Imagine uma cidade onde as casas estão sendo lentamente engolidas pela areia. Quartos que parecem ter sido invadidos por uma tempestade que nunca parou. Paredes rachadas, janelas quebradas e corredores que levam a lugar nenhum. Essa era Kolmanskop, uma cidade construída no início do século XX por colonizadores alemães após encontrarem diamantes na região. Por um tempo, foi uma das cidades mais ricas da África. Tinha hospital, teatro, escola e até fábrica de gelo no meio do deserto. Mas como tudo que brilha, a riqueza durou pouco. Outras fontes de diamante foram descobertas e, aos poucos, os moradores começaram a partir. O estranho é que muitos não levaram nada. Pianos, móveis, retratos de família, tudo ficou. Como se a cidade tivesse sido esquecida de repente. Hoje, Kolmanskop é uma cidade engolida pela areia e pelo tempo. Quem a visita diz que é impossível não sentir um vazio opressor. E alguns afirmam ouvir sons, passos, risadas, portas se fechando, mesmo estando completamente sozinhos. Algo ficou ali. E talvez nunca tenha saído. Nosso próximo destino fica no Japão, a ilha Hashima, também chamada de Gunkanjima, ou Ilha Navio de Guerra, por causa do seu formato. Hashima é um lugar que parece uma prisão no meio do oceano. Durante décadas, ela foi o lar de milhares de trabalhadores da mineração. A Mitsubishi explorava carvão nas profundezas da ilha e, para isso, ergueu enormes prédios de concreto onde viviam as famílias dos mineradores. No auge, mais de 5.000 pessoas moravam em um espaço minúsculo. Mas em 1974, o carvão acabou. E a ilha foi esvaziada em questão de dias. Tudo foi deixado para trás. Móveis, brinquedos, quadros nas paredes, utensílios de cozinha. A ilha foi selada e só foi reaberta ao público décadas depois. Hoje, caminhar por Hashima é como entrar em um pesadelo pós-apocalíptico. Paredes desmoronadas, escadas que levam ao nada,
corredores escuros cheios de escombros. E mais uma vez, ninguém sabe por que tudo foi deixado daquele jeito. Há quem diga que a ilha é assombrada pelas almas dos trabalhadores que morreram nas minas. E quem visitou diz que o ar tem um peso estranho, como se os olhos das paredes ainda observassem cada passo. Seguimos agora para os Estados Unidos. Centralia, na Pensilvânia. Centralia era uma cidade pacata, com igrejas, escolas e ruas tranquilas. Tudo começou a mudar em 1962, quando um incêndio foi iniciado num antigo aterro de lixo. Mas o fogo atingiu uma mina de carvão subterrânea e nunca mais foi apagado. Até hoje, mais de 60 anos depois, o fogo ainda queima sob o solo. A cidade começou a afundar. O chão se abria de repente. Gases tóxicos escapavam pelas rachaduras. Casas inteiras desapareceram. Moradores começaram a sair. O governo ofereceu indenizações. E um a um, todos foram embora. Hoje, Centralia é praticamente uma cidade fantasma. Restam algumas poucas casas, ruas que não levam a lugar algum, postes sem luz. O cemitério da cidade ainda está lá, misteriosamente mais intacto que o resto. E há quem diga que à noite é possível ver fumaça saindo da terra, como se algo lá embaixo ainda respirasse e esperasse. Nosso último destino fica na Ucrânia, Pripyat. Talvez o caso mais conhecido de abandono em massa. Pripyat era uma cidade modelo soviética, construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Com escolas modernas, parques de diversões, hospitais bem equipados. Em abril de 1986, tudo mudou. A explosão do reator número 4 da usina liberou uma nuvem radioativa que se espalhou por toda a Europa. Mas por quase 36 horas, os moradores de Pripyat não foram avisados. Crianças brincavam nas ruas, pessoas passeavam pelos mercados, até que, de repente, chegaram os ônibus. Milhares, a evacuação começou e em poucas horas a cidade foi esvaziada. Ninguém pôde levar quase nada e ninguém jamais voltou para morar lá. Pripyat permanece congelada no tempo. O parque de diversões ainda tem a roda gigante parada. As salas de aula ainda têm cadernos abertos. Os hospitais ainda têm leitos. É um retrato da urgência, daquilo que nos pega desprevenidos e da lembrança de que, às vezes, o perigo é invisível e silencioso. Cidades como essas nos fazem lembrar de algo fundamental. Nada é garantido, nem nossa presença, nem nosso lar, nem mesmo o nosso tempo. Esses lugares, abandonados de forma repentina, são mais do que cenários vazios. São cicatrizes do passado e talvez avisos para o futuro. Você deixaria tudo para trás se soubesse o que estava vindo ou você esperaria demais?